Alguém que diz, reverendo, porque os crentes associam a obra de Deus ao ofício de ficar dia e noite dentro da igreja? É tudo por causa do sagrado. Então, você tem no elemento sagrado essa especificidade. Quem pode batizar no meio cristão do cristianismo? No catolicismo é o padre. No protestantismo é o pastor, que é equivalente ao padre, é o profissional do sagrado. Quem é que distribui ou dá a hóstia e o vinho na missa? É o sacerdote. Quem faz isso na igreja evangélica, do espectro pentecostal ao reformado? É o pastor, ou o bispo, ou o reverendo. É o indivíduo que está ali, separado. E ele é o único que pode também batizar, casar, conquanto no catolicismo o casamento seja considerado um sacramento e no protestantismo não, mas na prática os protestantes consideram que o casamento feito por alguém que não seja um pastor, de fato, não teve a bênção de Deus, porque não teve a chancela do sagrado. Então, o sagrado é o pedágio que alguém tem que pagar para qualquer coisa divina acontecer na vida dele. E é por isso que os indivíduos também transformaram o lugar do culto, do canto, da pregação, onde acontecem esses batismos congregacionais, onde se entrega o dízimo no gasofilácio, chamam de casa de Deus, de morada de Deus, como se fosse assim aquela velha tenda do tabernáculo lá no deserto. Cada igreja tem a sua tenda do tabernáculo, sagrada. Algumas hoje em dia têm até arca da aliança, tem bandeira de Israel, tem chofar, tem pastor pregando de talite. Está tudo debaixo do sagrado. É um retorno ao atraso. É uma volta, um moonwalking para as cavernas. Quando Jesus chega e acaba com o sagrado, no seu modo de viver, até o batismo. Ele mesmo não batizava. Quando alguém queria ser batizado, ele mandava os discípulos batizarem. E você só fica sabendo disso por uma frase, se bem que Jesus mesmo não batizava em si os seus discípulos, e ponto. Não dá nenhum exemplo, então, os discípulos batizaram naquele dia algumas pessoas, não. Era tão menor que nem entra na narrativa dos 4 evangelhos, exceto com João Batista, e quando Jesus vai para ser batizado. Fora isso, só volta a acontecer de novo no livro de Atos dos Apóstolos, sem a presença de Jesus, porque com a presença de Jesus não existem exercícios do sagrado. E quando a mulher em Samaria faz aquela pergunta, onde é o lugar em que se deve adorar, ela está perguntando qual é o suprassumo do sagrado, onde é o lugar a partir do qual a gente fala com Deus e Deus ouve. Tem um lugar? Deus se lugariza? Deus se fetichiza em algum cálice sagrado especial, em algum vinho separado, em algum pão santificado, só para aquela finalidade, e que ninguém mais pode tocar, exceto o sacerdote? É assim? Ora, Jesus já tinha, de certa forma, esculhambado essa questão quando ele deu respostas, fez perguntas e deu respostas aos teólogos judaicos sobre Davi. E perguntando, escuta, se as coisas são como vocês ensinam que são, por que Davi, que é reverenciado acima de tudo por vocês, não respeitou nenhuma dessas coisas do sagrado? Por que ele não respeitou o sábado? Antes ele fez o que precisava ser feito em dia de sábado, conforme a preeminência da necessidade humana sobre qualquer que seja o argumento sagrado de qualquer dia separado. Por que ele não parou para nenhuma ação mandada, ordenada pela lei, cobrada pelos fiscais da lei nos dias dele? Ao contrário, transgrediu com a cara limpa, olhando nos olhos dele todos os elementos do sagrado e das purificações do sagrado, a começar
por transformar a água em vinho dentro de talhas separadas para batismos sagrados. O cara chegava em casa e entrava naquela talha que tinha mais ou menos 80 litros de água. Dava aquela mergulhada, se lavava, saía, se enxugava e ia comer. Era para as purificações, para aqueles muitos batismos farisaicos feitos durante o dia. Jesus enche de vinho o negócio e manda todo mundo beber e se alegrar. E quando a mulher pergunta lá de Samaria, onde é o lugar? É aqui? No Monte Gerezim, aqui em Siquém? Lá em Nábulos, na Palestina de hoje, na Cisjordânia? Ou é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? No templo? E Jesus diz, nem aqui, nem lá. Não tem isso, minha filha. É em todo lugar, é todo dia. É em espírito e em verdade. E eu iniciei, há 30 anos atrás, pregando e dizendo isso. Eu estou dizendo há uns 45 anos, que eu comecei a ter coragem de dizer. E aí está escrito num livro meu, Novos Ministros para uma Nova Realidade, que deve ter uns 42, 43 anos de idade. Um outro livro meu chamado Um Projeto de Espiritualidade Integral. Num monte de livros meus, resultados de congressos da Vinde, sobre igreja, ministério, tudo isso, onde eu digo coisas como que batismo, que a igreja evangélica só estaria começando a sair da infância absoluta, de uma infância retardada e atrasada, no dia que ela começasse a deixar todos os membros da igreja darem a ceia nas suas próprias casas, batizarem os seus filhos, seus amigos, ou aqueles que com eles se converteram, aonde quer que tenham se convertido, estimularem os cristãos a fazerem isso, aonde quer que alguém ouvindo o evangelho tenha lhes dito, eu criei. O que me impede de ser batizado? Nada, eu vou te batizar aqui e agora. E isso eu venho dizendo há anos. Aí quando eu decidi romper mesmo com a institucionalização completa, eu comecei a estimular isso para todo lado. Você lê no meu site, que eu comecei a escrever no ano 2000, nos últimos 26 anos, estimulando isso deslavadamente. Hoje eu vejo um monte de gente, amigos batizando amigos, amigos casando amigos, gente, pais de família batizando os da sua casa. Por quê? Porque esse é um sinal de libertação do sagrado. É um sinal claro. Porque não existe isso de que eu, porque fiz o quê? Um curso? Ou porque um grupo de 8, 10, 12 homens impuseram as mãos na minha cabeça e disseram que dali para frente eu era ordenado pastor presbiteriano, eu ganhei um status espiritual? É isso que vocês pensam? Não. Eu tenho que ter vida com Deus, com eles ou sem eles. É a mesma coisa que se pede de mim. Mesma vida com Deus, mesma coerência com Deus. Eu já fazia isso antes, depois que me ordenaram, continuei. E continuei a estimular pessoas a fazerem por conta própria, desde que tivessem consciência e maturidade no Evangelho de Jesus. Fica tudo muito mais humano, muito mais verdadeiro, muito mais sincero do que essa coisa do padre, da batina, do pastor, do colarinho clerical, dos ritos, dos báculos e das águas e das formas de batismo e de toda essa liturgia. Pelo amor de Deus, em Jesus, nada disso está presente. Não tem um único DNA de Jesus nas práticas do sagrado. E ele ressuscita de entre os mortos e não institui uma prática do sagrado. E a única coisa que ele diz, façam, ele diz que é para ser um memorial de alegria que tem a ver com todo o ato de refeição, de refazimento das energias, com gratidão. Toda vez que eu como é santa ceia. Tudo que eu bebo é gratidão, é oração. E quando tem um ajuntamento comunitário, ele não é superior àquele que eu pratico todo dia com a minha mulher, ou com os meus filhos e meus netos, ou sozinho, com a mesma gratidão de quem está diante daquilo que é santo, porque o sagrado é do homem, o santo é de Deus. O sagrado o homem institui, o santo é tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou é santo. Tudo é santo, por isso nada é sagrado para Deus. Para os homens,
Nada é santo, por isso só tem valor que é sagrado. Aí vocês ficam aí no maior paganismo deste mundo e querendo discutir com outros grupos religiosos que praticam só com outras caras as mesmas coisas, as mesmas crençazinhas, com outras construções semânticas, mas que são os mesmos atrelamentos fetichistas que todo sagrado praticado estabelece. O sagrado é produção da tradição das crenças dos homens. O santo é criação divina. Em todo o universo, tudo é santo. Tudo que Deus criou é bom, lindo e santo. E todas as coisas foram feitas por amor de mim. E eu vivo assim, com essa consciência. E vou viver assim todos os dias da minha vida. Por isso, a minha catedral está aqui, nesse jardim, está em todo lugar onde eu vou. Eu nunca tive um lugar especial para orar, nem para fazer coisa alguma. Nunca terei. E é uma desgraça esse culto ao sagrado. Por isso eu sou tão grato a Deus que a Arca da Aliança tenha desaparecido. Pois vocês imaginam que sem templo em Jerusalém, sem o templo, senão aquilo ali que já era sempre o templo de Israel acabou virando uma maldição. E Deus nunca pediu um templo, como nunca pediu um rei, como nunca pediu nada do que eles fizeram. E eu dou graças a Deus que Nabucodonosor tenha nos salvo da arca, porque ninguém sabe onde ela está. Imagina essa arca em algum lugar. Cara, iam fazer a Terceira Guerra Mundial por causa dessa arca. Porque o sagrado mata. E aonde quer que você tenha uma concentração de sagrado, você tem uma concentração de ódio. É o que Paulo diz em Gálatas 4. Leia aí, Gálatas 4. Se não lê, não comente. Gálatas 4, Paulo falou. Para que o sagrado serve? E ele usa Jerusalém como exemplo. Jerusalém é a capital da escravidão. Tem esse nome de cidade da paz, aí Paulo diz, é mentira. É a cidade da guerra, do ódio, da escravidão, do desejo de posse, por causa do sagrado. Cada um fez o xixi do seu sagrado lá e diz é meu, é meu, é meu. E fica o mundo inteiro discutindo acerca daquela porcariazinha, aquele monte de pedra sendo adorada, lambida, aquele bezerro de ouro, em nome do que se mata, se esfola, se desgraça, se destrói, e em nome de um livro que diz essa cidade é de vocês, e agora já estão dizendo que o livro diz a terra de vocês vai do Nilo no Egito até o Eufrates da Turquia. Então, se vocês têm poder, tomem tudo. Tudo isso que a gente vê acontecendo no mundo é emulado pelo sagrado. E você pergunta se eu tenho alguma coisa a ver com o sagrado? Tanto quanto Jesus, não tenho nada a ver e abomino e aborreço. Nem a palavra eu uso, porque eu sei o que ela significa. Só uns inocentes, tolos e úteis é que ficam ainda brincando de sagrado.